Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, aqui está, meu Deus, a tua filha, Senhor, que vai trazer agora, Deus, a tua palavra, Espírito Santo. Pai, eu te peço, Senhor, que as tuas mãos estejam sobre ela, Senhor, que o Senhor use ela, Senhor, meu Deus, com poder e glória para trazer a mensagem da tua palavra, meu Senhor Jesus querido. Toque em nossas vidas, em nosso coração, meu Pai, para que possamos sair daqui, Senhor, de posse de vitória, meu Senhor, do teu querer e do teu agir, ó Pai. Te louvamos, meu Senhor, porque cremos, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Também a todos com a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre quem é você diante de Deus. Nós vamos ler Daniel 5, do versículo 1 em diante. E conforme eu vou falando os versículos, eu vou passando cada um deles. Para quem não conhece, Daniel era governador. Daniel era um homem de Deus. Daniel decidiu, logo quando foi levado no cativeiro para a Babilônia, que não ia se contagiar com os manjares do mundo, né? Com os manjares que não eram de Deus. E Daniel, ele era bem visto por onde ele passava. Agora, primeiro de tudo, quem era Daniel? Quando nós perguntamos de Daniel, se alguém te perguntar quem é Daniel, você vai falar, Daniel é o homem que mais orava, Daniel orava 3 vezes ao dia, Daniel não se contaminava. Nós temos várias referências para falar de Daniel, né? Temos. E eu creio que nós adoraríamos ser chamados de Daniel. Imagina se alguém chamasse a gente de Daniel, ou parecido com Daniel. Mas eu te pergunto, você e eu passaríamos por tudo que ele passou sem pestanejar, sem se desviar, sem dar um jeitinho, né? E se eu te perguntar, você pode falar de você para Deus? Você pode dizer de você para você? Para Deus, fala, olha, Senhor, eu sou assim, verdadeiramente, sem mentiras, sem máscaras, sem inventar, sem lubrificar, porque nós podemos mentir para nós, mas Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E quem é você quando somente Deus te vê? Sempre falo que a nossa primeira adversidade é contra nós mesmos. Nossa primeira adversidade é contra o nosso eu, é sobre quem nós somos. Nosso maior inimigo somos nós. Lembra? A gente participou de uma aula pastoral, a qual ele disse que tem pessoas que são pedras no nosso caminho, mas tem umas que elas viram a própria pedra no seu próprio caminho. E é sobre mais de você. Porque a salvação ela é individual, a intimidade é individual, o relacionamento é individual, a minha vida com Deus ela é individual, embora viva em grupos, mas ela é individual. Você não pode salvar o outro não pode te salvar. É sobre você e Deus. Eu sempre digo que é sobre você e o Senhor. Participamos do culto porque somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. Hoje, infelizmente,
vem para Jesus, mas o que você plantou antes de Jesus, você vai colher. Então, enquanto eu planto no reino, eu estou colhendo no inferno. Qual a diferença de eu vir com Jesus? Ele vai estar comigo. Ele vai me ajudar a suportar, a pagar tudo aquilo que eu fiz. Porque muitos acreditam que ficam sem ter, fingem, né, ter se arrependido, e logo a consequência que fez, não terá uma colheita. Tem uma coisa que Deus fala na Bíblia: plantou, colhe. Plantou, colhe. Por isso que ele diz: olha o que você está plantando, para saber o que você irá colher. Versículo 3 e 4. Então trouxeram vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Deuses que não existem. Deus vem carregar eles, né? Um dia a conta chega. Vive-se sem Deus e acredita que nunca virá a conta, mas ela chega para todos. Por isso, tome cuidado com o que você planta, para você não ter uma surpresa na colheita. Porque Deus é justo, Deus é justiça. Ele jamais vai dar algo para você que você não plantou. E a palavra de Deus, ela é tão certa que tanto quanto fazemos ou como negligenciamos, iremos colher. 5 e 6. Na mesma hora apareceram uns dedos de mãos de homem, que escreviam defronte do castiçal, na caidura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o seu semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E o que aparentemente não parecia mal aos olhos da escuridão, eis que chegou a ponto. Eu faço, pronto. Eu faço, depois eu finjo que me arrependo, pronto. Com Deus não tem. E aparentemente alegria, você vê que logo depois de um carnaval vem sempre uma catástrofe. O mal pegando. O mal, ele enche de luzes e brilhos e cores, que é para cegar. Parece lindo e maravilhoso, mas a conta também chega. E na vida da gente também é. A aparente alegria do mundo se tornando no que realmente é: um circo de horrores. Circo de horrores. E tudo isso chega. Tudo isso chega. 7 e 8. E gritou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que lê este escrito, me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei qual era a sua interpretação. Somente quem é de Deus discerne o que é de Deus. Não adianta. Mas parece. O mal, o errado, ele tem que parecer com certo, senão não tem como mentir. Ele aparece. O errado, ele copia o que é certo. As trevas copiam as coisas da luz para ficar parecido. E isso acontece. E o 9. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante. Os seus senhores estavam sobressaltados. Atente para a palavra perturbado. Você conhece alguém perturbado? Eu acho que todo mundo conhece. Identificar o problema sem
Se eu sei que uma árvore está nascendo torta, eu sei que aquela árvore vai sair só espinheiro, eu estou cultivando ela para quê? Para me furar nos espinhos. Porque se eu sei que aquela árvore é mal, se eu sei que ela não vai dar bons frutos, o que eu estou fazendo cultivando ela? O que eu estou fazendo? 10, 11, 12. A rainha, por causa das palavras do rei, dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu, dizendo: ó rei, vive para sempre. Não te perturbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência, e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, e teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu o mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, conhecimento, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, do qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Como se esconde uma candeia debaixo da cama. Não podia, por mais que tentasse apagar quem Daniel era em Deus, nunca conseguiu. Porque ele era fiel, independente das circunstâncias. Independente se estava sol, se estava chuva, se estava bom, se estava ruim. Ele era de Deus. Todos sabiam, a fama dele chegava longe. A fama dele ia além do que ele podia imaginar. Então não permita que ninguém apague a luz de Cristo que há em você. Lucas 11, versículo 33 ao 36. Não dá para esconder por muito tempo quem é de Deus. A luz aparece. É Lucas 11, 33 ao 36. Ninguém acendendo uma candeia apanhou tudo, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que entram, vejam a luz. A candeia do corpo é o olho, sendo pois o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso, mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que há em ti não há sejam trevas. Se pois todo o teu corpo luminoso não tem em trevas parte alguma, tudo será luminoso como quando a candeia te ilumina com seu resplendor. Pastor Álvaro nos ensinou que a luz que vem de Deus ela é própria. E a luz que a gente precisa para tudo isso são luminares, né? Mas Deus ele tem a própria luz. Tentaram ofuscar Davi, tentaram matar Davi várias vezes, não foi uma vez, várias vezes. Quando Davi cortou a cabeça do gigante de Golias, ele virou herói dos hebreus, e os hebreus o fizeram herói, porque o menino aos olhos dos outros, mas aos olhos de Deus ele já era rei. Davi tinha um espírito quebrantado. Davi ele estava proposto a mudanças. Ele reconhecia os seus erros. Só que precisava lapidar. Uma pedra brusca não tem brilho, mas lapidada passa por vários processos de lapidação até ter o brilho reluzente. Pois é, Deus faz isso conosco até ficarmos com o brilho de Jesus. O problema é que cada vez que raspa, dói, e a gente geme. E Davi foi ensinado para ser rei, e tudo que ele fazia era bem sucedido, porque o segredo de Davi era o seu coração em Deus. 1 Samuel 18, versículo 7. O seu coração estava inclinado a Deus. Ele não dizia: eu sei tudo, eu
já estava com a alma perturbada. Ele tinha acesso de raiva ao ver o povo aceitando Davi e começou então a perseguir Davi. Saul tenta por várias vezes matar Davi, mas ninguém mata quem Deus habita. 1 Samuel 18, versículo 11 e 12. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede, porém Davi se desviou dele 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e ele tinha retirado de Saul. Ele sabia. Você, a olhos nus, consegue ver quem é de Deus e quem não é de Deus. Quantas situações as pessoas usadas pelo inimigo para tentar nos parar, para nos desviar do propósito de Deus e para nos matar. Aí Saul tenta ludibriar e enganar Davi e pede para Davi o que para muitos era impossível. 1 Samuel 18, versículo 25 ao 27. Então disse Saul: assim direis Davi, o rei, não tem necessidade de dó, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os seus servos as palavras a Davi, e este negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei, porém ainda os dias não se haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu com os seus homens e feriu dentre os filisteus 200 homens, e Davi trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. Porque o mesmo espírito que um dia habitou em Saul, agora habitava em Davi. Embora Saul estivesse perturbado, ele sabia. Porque o mesmo espírito que durante muitos anos esteve com Saul nas guerras, enquanto ele fazia a vontade de Deus, se retirou dele e agora estava em Davi. E ele pôde reconhecer. Mas Saul não desistiu. O mal não desiste e não cansa. 1 Samuel 19, versículo 1 e 2. Falou Saul a Jonathan, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém, Jonathan, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonathan anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã, fica-te em oculto e esconde-te. Deus não se esconde, né? Deus não se esconde. A gente muitas vezes não percebe, mas Deus nos esconde muitas vezes. Ele dá esse refúgio para nós, Ele nos guarda verdadeiramente. Deus coloca pessoas ao nosso lado para guerrear conosco as nossas batalhas, as nossas guerras. Versículo 10. Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou diante de Saul, o qual feriu a parede com a sua lança, porém fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. A luz de Cristo, em que Deus habita, manifesta as más obras do mundo. O inimigo vê bem mais do que nós podemos imaginar, e ele já via que em Davi havia o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Versículo 30. 18, 30. 1 Samuel 18, 30. Saíram os príncipes dos filisteus. A campanha de Segir e Davi se conduzia com mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, seu nome era muito estimado. Do mesmo jeito que Deus conhece o nosso nome, Satanás também. Nós muitas vezes nos
é Deus. E a Bíblia diz, e o Senhor diz, que nesse mundo teremos aflição, que nesse mundo teremos guerras, mas que em todas o Senhor é conosco. 1 Samuel 20, versículo 1. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá e veio diante de Jonas e disse: que te fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar-me a vida? Davi tinha Deus e era tudo que ele precisava. Quem poderia justificar a raiva de Saul? Quanto nos atormentam? Quantos pais atormentam os filhos, filhos dos pais, esposo que desdenha a esposa, perseguidos, chefes, patrões, ditadores, seduzem, incomodam, levantam falso testemunho, aparência de bom, mas é só aparência de coitados, mas é só para manipular os outros. Quantos nas nossas vidas ainda perseguem os Davi de hoje? Com outros nomes, lógico. Mas quantos Saúl de hoje perseguem os Davis? Em meio às perseguições, Deus nos enviará um Jonathan. Porque Deus, Ele sempre está com os olhos atentos. Ele permite até um certo estágio, para que nós venhamos a crescer. Porque ninguém cresce na bonança, ninguém cresce na rede, todo mundo cresce na batalha. Deus responde à crueldade de Saul com a lealdade de Jonas. Jonas poderia ter ficado enciumado, quanto Saul, como filho de Saul, ele se preparava para herdar o trono. Como um nobre soldado, ele estava lutando contra os filisteus, enquanto Davi ainda estava apacentando ovelhas. Davi não tinha um título, Davi não era bem visto, Davi não tinha posses. E ele estava ali para tomar o lugar de Jonathan. Mas não foi Davi que escolheu, foi o próprio Deus que escolheu Davi. E Jonas tinha razão para desprezar Davi, mas não o desprezava, porque Jonas era generoso. Você conhece corações generosos que são gratos por tudo que a pessoa faz e por tudo que lhe acontece. Você conhece aqueles corações que reclamam de tudo e não são gratos em nada. Você conhece alguém generoso? Dê valor, que é raro hoje em dia. Ele era generoso porque a mão do tecelão mestre, que é Deus, tomou o seu coração e o coração de Davi e fez uma emenda entre eles. E surgiu então a grande amizade entre Jonathan e Davi, que Jonas se tornou o seu melhor amigo. Eu achei maravilhoso porque o tecelão mestre é Deus. Ele pegou, ele teceu, ele fez uma emenda no coração de Davi e de Jonathan. É algo lindo, é algo que só Deus consegue fazer. 1 Samuel 18, versículo 1. A mão do tecelão Deus fez uma emenda no coração de Jonathan e Davi. Sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonas se ligou com a alma de Davi, e Jonas o amou como a sua própria alma. E é maravilhoso isso, né? Eu lembro ainda quando a irmã Fabiana apareceu aqui na igreja, e a gente estava numa luta, e ela veio debaixo de chuva, e ela não entrou, ela ficou na porta, e ela falou assim: Deus já me mandou entregar várias semanas, e eu não entreguei, e eu achei que era de mim, e aí Deus foi colocando mais e mais batalhas, e eu não, só que agora eu não aguento mais. E aí ela falou assim: Deus está te colocando uma amizade sincera, você e a Patrícia, como Jonathan e Davi. Eu nunca
coisas que não dava para explicar. Então, como se dois corações fossem dois tecidos e Deus os costura com um fio de Deus. É de Deus, é Ele que faz. Ele é tecelão. De tão entrelaçados que estão, quando um se desloca, o outro percebe. Quando um é esticado, o outro sabe. E no dia em que Davi derrota Golias, Jonas jura lealdade a Davi. E onde Deus está, ninguém pode impedir. 1 Samuel 18, versículo 3 ao 5. Jonas e Davi fizeram aliança porque Jonas o amava como a sua própria alma. Jonas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes e até a espada, e o seu arco e o seu cinto. Saía Davi aonde quer que Saul enviasse, conduzia-se com prudência, e Saul pôs sobre os seus homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, até os olhos dos servos de Saul. Jonas troca as vestes de pastor de Davi pelo seu próprio manto de púrpura, o manto de um príncipe. Ele dá de todo o seu coração, ele coroa o jovem Davi, o herdeiro do trono, entrega o seu trono para Davi. Ele protege Davi, ele esconde Davi e ele ama Davi. São verdadeiras amizades que Deus dá de verdade para você batalhar na vida, para você lutar, para você ser você, sem vestir capas, sem vestir máscaras. Isso é maravilhoso. Provérbios 18, versículo 24. Isso é maravilhoso. Isso nos dias de hoje, é como achar um ouro dentro do mar. O homem de muitos amigos deve se mostrar ligado, mas há um amigo mais achegado do que um irmão. Isso é verdade. A melhor coisa do mundo é você ter um verdadeiro amigo que te protege, que quer o seu bem, que quer te ver feliz e realizado, que se sente seguro com essa pessoa, que não precisa medir palavras, está com o coração propenso a te ajudar em tudo. É maravilhoso você ter na sua vida um Jonathan. É maravilhoso. É de Deus. É o próprio mestre tecelão costurando. O próprio Deus. E Deus deu para mim a Patrícia. Ela chegou na minha vida e foi um divisor de águas. Em meio a tantas tempestades, para mim, foi o melhor presente de Deus. E Deus costurou, desceu com sua mão. Davi era amigo íntimo de um príncipe de Israel. Tem aquela ditado do mundo, diz assim: me diga com quem ando, eu direi quem sou. Mas eu prefiro um ditado que vem de Salmos 1. Aonde você está sentando? Porque Deus diz: não sente, não ande, não coma, não beba, não vista os escarnecedores. Como que eu quero ser uma princesa se eu só ando com a quadrilha? Davi encontrou um companheiro, um príncipe de Israel. Você pode encontrar um amigo no rei de Israel, Jesus Cristo, o mais verdadeiro amor. Apocalipse 3:18. Aí você diz de mim, compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças e roupas brancas para que te vista, não te pareça a vergonha da tua nudez.
2 Coríntios 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fomos feitos justiça de Deus. Jesus nos veste como Jonatas, Ele prepara-nos, e nós somos convidados para vestir as armaduras de Deus contra as ciladas do diabo. Efésios 6, versículo 11. Ele nos prepara, Ele nos veste, Ele nos veste. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 13 ao 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia em que, havendo feito tudo, ficar firme, porque nós precisamos estar firmes em Deus. Porque se nós não estivermos firmes em Deus, vem uma tempestade que leva toda a estrutura. Não é firme em alguém, mas é firme em Cristo, na rocha eternal que é Cristo. Saiba firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando isso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Assim como Jonatas protegeu Davi, Jesus nos protege. Nos protege, nos guarda, nos livra, nos esconde, nos reveste, nos dá veste, nos alimenta, nos sustenta, nos mantém de pé, sara, cura, liberta, transforma. Só Ele pode. João 10, versículo 28. Só Ele consegue. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém nos arrebatará da minha mão. Agora que você já viu a importância de ser de Deus, vamos continuar e voltar para Daniel 5, versículo 13 ao 16. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: escuta aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá. Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento, a excelência e a sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem esse escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Todos sabiam quem era Daniel. E você? Quem é você em Deus? Quem é você em Deus? Versículo 17. Então respondeu Daniel e disse: na presença dos reis, as tuas dádivas ficam contigo, e dá os teus prêmios ao outro. Contudo, lerei ao rei o escrito, e falei saber a interpretação. Daniel fala: eu não quero glória, porque a glória é de Deus. Mas eu vou te dizer, porque o Deus que há em mim quer que você saiba quem Ele é. Muitas circunstâncias Deus nos mostra, Deus nos faz de instrumento para que o outro venha conhecer quem é esse Deus maravilhoso que a gente conhece. Quem Ele é em você, dentro de você.
no versículos 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Ó Rei Deus, o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, a grandeza, a glória, a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações, língua, tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou, o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi retirado dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante aos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-lhe comer a erva com os bois, e do orvalho dos céus foi molhado, e o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Então, 24. E tu, Deus Beltesazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. E tu levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, tu e os teus senhores, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinhos dele, além disso, desse louvor das vezes de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veio, não ouve, nem sabe, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificastes. Então nele foi enviada pela parte da mão que escreveu este escrito. Daniel se permitiu ser usado por Deus sem medo. Ele se permitiu ser boca de Deus para mostrar mesmo ao rei as suas falhas. Porque Deus não disse para a gente dizer sim, sim, claro, sim, sim. Deus não fala para a gente tirar a vara da correção. Deus não fala que a gente pode fazer tudo o que a gente quer. Mas muitas vezes a gente, para não agradar os outros, para não desagradar os outros, desagradamos a Deus, não nos permitimos ser boca de Deus. Mas Daniel fez. Daniel falou para Beltesazar os seus erros, as suas maldades, as suas mazelas. Daniel sempre foi de Deus. E você é de Deus sempre. 25 e 26. Escute, pois, o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Uzafim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Quantas vezes perguntamos e até falamos para Deus, esse reinado que muitas vezes passamos na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, muitas vezes não acreditamos que ele vai ter fim. Dizemos: Senhor, até quando isso vai? Senhor, isso nunca vai acabar. Esse reinado nunca vai ser destruído. Assim como Beltesazar acreditou que o reinado dele não ia ser destruído, nós muitas vezes não acreditamos que muitas vezes o reinado mal sobre as nossas vidas terá eterna vida. E isso não é verdade. Mais do que nunca, essa palavra ela vem para nos mostrar que na realidade Deus ele põe a cabo na hora que ele quer, na hora que ele vê que a gente não aguenta mais, na hora que está se cumprindo, na hora que ele vê que nós crescemos. Porque como que você pega um carro e dá para uma criança? Ela não vai dirigir um carro, ela não sabe. Mas quando nos tornamos adultos, né, fazemos o curso de direção com todas as leis, ele nos dá um carro. Mas tudo depende de como eu estou andando, de como eu estou caminhando. Se eu estou exatamente como um bebê, como Jeremias, eu continuo só reclamando e eu não cresço, como que se com algo tão pequeno eu não consigo trabalhar, como que Deus vai dar algo maior
livre-arbítrio que Deus nos dá, Ele não nos tira. Mas Ele também não tira as consequências daquilo que escolhemos. Mas a realidade, graças a Deus, é que Deus põe fim ao reinado. Eu lembro sempre daquela passagem que Deus falou para Adão e Eva: no dia que comeres do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, nesse dia morrerás. E eles comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, mas eles tombaram 900 anos. Então parece muitas vezes estar de pé, só está esperando ser tomado, porque a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Ela é fiel. Então Deus pôs fim ao reinado de pessoas que só causam mal, ou que só pensam em si. Na hora em que Ele quer, Ele põe o reinado em ruínas. Ele tira, Ele abate. Como disse na palavra, Ele dá a quem quer, tira também de quem quer. Tudo isso é porque ou estamos com o coração em Deus, ou estamos com o coração em falta de Deus. Será que a gente pergunta para Deus como está o nosso coração? Senhor, meu coração está bom, eu quero entregar a Ti. Eu posso realmente entregar ele para Ti? Versículo 27. Tequel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Não pense que os meus e os teus atos não serão pesados na balança, porque são. Sempre digo que a falta dele também e o que você faz também. E aí eu sempre lembro de uma senhora que eu trabalhei, que ela dizia assim: eu falava, nossa, coitado, tá andando assim, coitado, jogar na rua. Eu falei, coitado nada. Ele escolheu viver nas costas de alguém, para culpar alguém pelos seus atos, porque não assume os seus próprios erros. Porque eu digo, você afrontar o outro lá fora, com tal de dizer, você é culpado, você é isso, você é aquilo, é fácil. Agora você entrar na frente disso e dizer, você é culpado, você fez isso, você que fez isso. Isso é mais difícil. Mas você entra na palavra de Deus que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Apontar o erro do outro é fácil. Apontar os meus erros é difícil. Mas eu quero crescer, ou eu vou continuar retamente, exatamente onde eu estou? Não, eu quero crescer. Então eu tenho que confrontar o meu eu. Eu tenho que tirar o meu eu tenho que reconhecer os meus erros e mudar. Por que é oração? É orar com ação. Não é só para você orar e continuar fazendo a mesma coisa ou continuar não fazendo nada. Não é uma opção. Não é. Olha o que você está fazendo e o que está deixando de fazer, pois a mão de Deus ele é pesada. A gente tem medo do mal do vizinho, tem medo do mal que sai na rua, tem mal, só que nós temos Deus. Se ele fala não, o mal não tem poder. Mas e se é a mão dele? Correr para onde? Fazer que nem Jonah? Pular no vento da baleia para ninguém ver a gente? 28. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Deus levanta quem quer, abate quem quer. É Ele que faz. 29:30. Então mandou Beltesazar que vestissem a Daniel de púrpura e que pusessem numa cadeira de ouro ao pescoço e proclamassem o respeito dele, que havia de ser o terceiro governo do seu reino. 30. Naquela noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. A palavra, a profecia que vem de Deus, ela se cumpre, por mais impossível que pareça. Olhamos muitas vezes para a circunstância e dizemos, Senhor, nunca vai acabar. Senhor, nunca vai mudar. Esse reinado, ele é eterno.
o reino da Babilônia dado. Creia no poder da palavra de Deus. Ela é eterna, ela é poderosa, ela é infalível. É palavra de eternidade. Creia. Não permite que você duvide dela nem por um instante. A sua palavra, ela é fiel e verdadeira. A fé, ela é individual. E crer é uma decisão. Eu decido crer ou eu decido não crer. Eu decido, Senhor, me dá mais fé. Senhor, me ajuda a conseguir. Não tem reino querendo uma vaca. Não tem mal que dure para sempre. Não tem geração que continue eternidade. É assim quando Deus quer. Mas quando Deus muda a situação, a gente tem que estar preparado para a mudança. Porque se a gente não estiver preparado para a mudança, é mesmo que ganhar um carro sem saber dirigir. A mudança, ela vem acompanhada de novas posições. Ela vem acompanhada de novos relacionamentos. Ela vem acompanhada de novos compromissos. Lembra, o odre velho no novo não dá certo, o novo no velho não dá. É o vinho novo na veste nova. Não dá. Não dá. E assim, mas fulano faz isso. Mas ciclano faz isso. Mas você não vai querer a vida do fulano. Você não vai querer a vida do ciclano. É você que decide que você quer viver em Deus e com Deus. É chegar diante de Deus, Senhor, eis-me aqui. Tira isso de mim. Não dá certo. É confrontar você. Não é para fazer isso. Para com isso. É você. É você que faz. Culpar o outro é fácil. Apontar o dedo para o outro é fácil. Olhar as mazelas do outro é fácil. Temos que ter carência de Deus. De Deus. De Deus. Que a gente possa viver e suportar. Porque cada dia fica mais suportável viver nessa terra. Cada dia mais os afrontos eles só aumentam. Cada vez mais a noiva de Cristo clama: hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas Deus falou com seus filhos que isso iria acontecer. E que também os seus filhos Ele estava guardando. Assim como Deus fez separação do Egito, Deus ainda continua fazendo do seu povo separação de que é realmente seu povo e de quem realmente é Egito. Se posicione na presença do Senhor. Se posicione, olha onde os teus pés vão. Olha os que os teus ouvidos ouvem. Porque a palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o que eu estou ouvindo é de Deus? Ou é do homem, ou é da mulher? É de Deus. É essa palavra que nos sustenta, nos mantém de pé, independente do reinado que se apresente aí fora. O nosso rei, ele não muda, porque o Egito tem um reino. O nosso rei não falha. O nosso rei, ele é fiel. Então creia nessa noite que ainda que os montes se abalem, se estremeçam, o nosso rei é fiel. Ele é único, ele é infalível e ele está vivo. Vamos clamar a Ele agora. Primeiramente, vamos agradecer. Vamos agradecer por tudo que temos. Vamos agradecer pelos livramentos que vemos e aqueles também que não vemos. Pela comida. Vamos agradecer pelo ar. Vamos agradecer por Jonatas, que Deus coloca na nossa vida e costura, como um bom tecelão. Vamos agradecer. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Pai, porque em toda sabedoria que existe nesse mundo, nada é comparado à sabedoria, o conhecimento que vem de Ti, a clareza, a luz que vem de Ti, a compreensão que vem de Ti, a visão que vem de Ti, o amor, esse amor maravilhoso, como Pai, Paizinho, Abba
Pai, meu Senhor, meu Salvador, Senhor do meu viver, da minha vida, do ar que eu respiro, a aliança, Senhor, meu Deus, que eu tenho contigo. Eu não permito, Senhor, que ninguém quebre, porque não há nada, nem tempestade, nem tribulação, nada que venha acontecer neste mundo é maior do que o Senhor na minha vida. A alegria de te ter, a confiança, a esperança, a maravilhosa a maravilhosa comunhão, Pai, que é te ter. Não há nada mais valioso, não há tesouro maior no mundo, no universo, do que ter ao Senhor como o único Senhor, Salvador e Pai. Pai que sabe da necessidade dos seus filhos, Pai que ama, Pai que zela, Pai que cuida, Pai também que nos ensina, Pai também que briga conosco para que nós não venhamos a nos matar, para que nós não venhamos, Senhor, a errar diante de Ti, porque a Tua palavra diz que Tu corrige a quem Tu amas, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós declaramos, Senhor, para Ti, por Ti, o nosso amor. O amor, esse amor maravilhoso, Pai. Esse amor grandioso, de nunca estar só, independente do lugar que esteja. De nunca estar sozinho, porque o Senhor é um Deus presente, constante. Teu Espírito jamais se apartará de nós, porque a Tua palavra diz que o Espírito jamais nos deixará. O Espírito Santo de Deus jamais nos deixará só. E o Senhor é consolador no seu preparo. O Senhor é advogado dos advogados. O Senhor é médico dos médicos. O Senhor é o nosso viver. É o nosso tudo. É o maior amor da nossa vida. É ter o Senhor. Te amo, Senhor, de todo o meu coração, de todo o meu ser, de toda a minha vida, de toda a minha existência. E eu não posso, não quero viver nunca sem Ti. Porque Tu és o alimento, Tu és o ar que respiramos, Tu és o nosso viver, Tu és o meu levantar, o meu deitar, o meu andar. Tu és o meu viver, onde eu não quero viver sem Ti, Senhor. Obrigada, Pai, pelos ônibus que o Senhor põe nas nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, meu Deus, até aqui nos ajudou, Senhor. Até aqui nos sustentou, Senhor. Até aqui o Senhor está conosco, Pai. És um Deus presente, o nosso Rei vive. E Ele vive de eternidade em eternidade, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. E até terça-feira, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus, nosso pastor presidente, nosso pastor Marcelo, vai estar orando. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Todo mundo abençoando, todo derretendo.